De leitura bíblica de hoje e fala sobre o batismo de Jesus, verso de número 21 e 22. E diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Somente até aqui, e nós vamos dividir aquilo que o Senhor assim gerou desde sexta-feira no meu coração. O capítulo 3 de Lucas começa com João Batista e termina com a gloriosa presença de Jesus Cristo, o Salvador do mundo e da nossa alma. E quando todos pensavam a respeito de João, se ele seria o Cristo, diz no início desse capítulo que ele se pôs a explicar a todos, dizendo: eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isto é, nunca queira receber a glória que pertence a Deus. Nunca queira receber aquilo que talvez você, sendo usado por Deus, alguma coisa dê certo na sua vida. Não esqueça que por trás do teu esforço tem a mão poderosa do nosso Deus. E é através da sua mão poderosa é que tudo que tocamos acaba dando certo. Um dos intentos do maligno nesses últimos dias é neutralizar a igreja. Um dos intentos malignos nesses últimos dias é fazer com que a nossa vida cristã, ela se torne sem expressão. O inimigo não quer impedir você de vir à igreja. O inimigo não quer impedir você de ler as Escrituras. O inimigo não quer nos impedir de afirmar que nós somos crentes em Jesus Cristo. Porque isso até o maligno ele crê em Deus, assim como nós também cremos. Porém, o desejo dele é fazer com que a nossa vida não exerça mais a autoridade que Deus nos concedeu. Imagina você orar e nada acontecer. Imagina você expulsar um demônio e ele te olhar com desdém e ignorar a sua ordem. Esse tipo de igreja é que o maligno quer que nós nos tornemos nesses últimos dias. Nós estamos vivenciando a batalha final. A batalha final da igreja na terra. João, ele batizava e anunciava uma mensagem de arrependimento, mas ele sabia que não tinha poder para transformar a vida de ninguém. Ele não tinha poder de transformar o interior, o coração de ninguém, assim como nós. Então, se eu prego, ou se pregamos a palavra, e a vida de alguém é transformada, a glória de quem, irmãos?
a glória de Deus. Nós somos servos inúteis, pois só fazemos aquilo que o Senhor nos manda. Quando tomamos uma iniciativa, por mais que ela seja bem intencionada, se ela não vem do coração de Deus, vai dar tudo errado. E ainda nós vamos reclamar. Ainda vamos até mesmo ser bombardeados na nossa mente, achando que Deus nos abandonou. De que esse negócio de ser crente não é tão bom como os pregadores falaram. Nunca esqueça das suas limitações, mas também não esqueça que nós servimos um Deus ilimitado. Um Deus também que tem poder de fazer todas as coisas. Porque se eu olho só para as minhas limitações, eu caio na armadilha do inimigo. Porque é isso que ele quer que eu pense. Ele quer que eu pense que eu sou um miserável imperdoado por Deus, imperdoável por Deus. Ele deseja que eu abra mão da minha autoridade em Jesus Cristo, mas há poder no sangue de Jesus, há poder na autoridade do nome de Jesus. Portanto, não lute com a tua força, mas faça como João Batista. Coloque a sua confiança naquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Coloca a tua confiança em Jesus Cristo. Quando as pessoas começaram a se aproximar de João Batista e a pensar que ele seria o Cristo, isso era uma armadilha contra ele. O inimigo queria neutralizar a missão que Deus deu a João Batista. Você que está aqui nessa manhã, você é um missionário, você tem uma missão da parte de Deus, um propósito que Deus quer cumprir, não somente para abençoar a tua própria vida, mas abençoar a vida daqueles ao qual você nem conhece e nem se deparou ainda. Quando Jesus foi batizado nas águas, assim como a multidão que estava sendo batizada, ele cumpre e obedece às Escrituras a seu próprio respeito. Isto é, isso aponta para a primeira coisa importante, para que eu não tenha uma vida sem expressão, para que eu não tenha uma vida neutralizada, para que eu não tenha uma vida com Deus sem graça, ou até mesmo uma vida igual àqueles que não servem a Deus como nós servimos, porque essa é a intenção do maligno, é fazer com que a sua vida se torne semelhante àqueles que não confessam a fé em Jesus Cristo. Então, quando o Senhor, Ele passa pelas águas, Ele obedece às Escrituras que falam a respeito disso. Isso é, a obediência é um dos resultados de amar a Deus. Não adianta dizer, Senhor, Senhor, se não fazemos aquilo que Ele manda. Não adianta reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, se Ele, na verdade, não tem autonomia de exercer o senhorio dEle na nossa própria vida, de fazer até mesmo aquilo que nós não gostaríamos de fazer, de contrariar a nossa própria vida e aborrecer a nossa própria vida algumas vezes. Porque Deus veio ao mundo e se fez carne não para fazer a nossa vontade. Jesus disse em João, no capítulo 6, não precisa abrir, no verso de número 38, ele diz,
eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Obedecer o Pai nem sempre é algo fácil. Obedecer ao Deus Pai não é algo fácil. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz, da morte, da nossa própria vontade, para fazer a vontade daquele que nos salvou. Então, muitos falsos ensinamentos e enganos estão se levantando nessa última hora contra a nossa obediência a Deus e a sua palavra. As Escrituras dizem também que Jesus, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. As Escrituras, no próximo capítulo, no capítulo 4, diz que Jesus também foi tentado de várias formas. E por que o inimigo tentou Jesus e lança também tentações contra a nossa vida? Qual é o propósito dele? É fazer com que nós venhamos pecar contra Deus, contrariar a vontade de Deus, nos tornar inimigos de Deus. Foi o que Balaão fez, aconselhando muitos daquela nação a enviarem mulheres lindas, maravilhosas, para coabitarem com os israelitas. Obrigado. E o que aconteceu? A ira de Deus se levantou. Isso que o inimigo faz. Quando nós começamos a pecar contra Deus deliberadamente e não confessamos isso diante do Senhor, e não rejeitamos esse pecado que contraria as Escrituras, Deus é longânimo. Ele dá vários momentos, vários sinais, vários dias, vários meses e até anos, para que haja um genuíno arrependimento no nosso coração. Mas quando endurecemos o nosso coração, e como disse o diácono Carlos no culto do Espírito Santo, e não descemos, e não nos humilhamos, a ira de Deus se levanta. E se levanta de uma forma tão rigorosa, e mais rigorosa para aqueles que não conhecem as Escrituras Sagradas. Porque se você conhece as Escrituras e desdém daquilo que as Escrituras estão dizendo, você está pecando. E o inimigo quer neutralizar a tua vida. Ele quer com que a nossa vida e uma igreja e uma nação se torne alvo da ira de Deus. Essa semana, na segunda-feira, na reunião de oração, nós intercedemos pelo presidente Lula. Ah, pastor, eu não votei no Lula. Olha, você não votando ou votando, ele é o presidente da nação. Se a igreja, que somos nós, começarmos a cantar Lula ladrão, o seu lugar é na prisão, isso é uma ofensa. É uma falta de respeito para com uma autoridade. Você está pecando contra a palavra de Deus. Romanos 13, versos 1 e 2. Que todos
estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Verso 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos, o quê? Condenação. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça a favor de todas as pessoas. Continuando. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Ora, não importa quem está governando, qual é a responsabilidade do cristão? É obedecer às Escrituras. Não ofenda uma autoridade se ela errou ou se ela está errada. O que eu tenho que fazer, pastor? Interceder. Senhor, me perdoe pelos pecados do nosso presidente, que insurgiu contra Israel, ofendendo a nação de Israel. Perdoa-nos, ó Deus, porque se há alguma articulação maligna para trazer dano à nossa nação, através dele, Senhor, isso será interrompido em nome de Jesus, porque a tua bênção continuará sobre a nação brasileira. Viu? Dessa forma, nós oramos e você também precisa orar. Hoje há um relativismo moral. A batalha desses últimos dias, nesse relativismo moral, está sendo disseminado, espalhado, onde não existe certo e errado. O relativismo moral diz que existem várias verdades. Contraria as Escrituras. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se perguntar, todos querem ser abençoados por Deus? Todos querem. Porém, a bênção de Deus é decorrente da obediência, assim como a maldição é decorrente da desobediência. Então, obediência está intimamente ligado ao princípio de autoridade espiritual. Se um crente não obedece, ele não tem expressão no mundo espiritual. Ele ora dentro da casa dele e nada acontece. Ele ora no ambiente de trabalho, nada acontece. Ele faz a oração mais linda na igreja e nada acontece no mundo espiritual. Talvez aconteça perante as pessoas, né? Porque existem pessoas que têm até uma facilidade na oratória, falam muito bem, colocam muito bem as palavras, mas se a bênção de Deus não fluir, por mais bela que seja a nossa oração, só vai trazer honra para a nossa própria vida e não vai honrar a Deus. Logo que Jesus obedeceu e foi batizado, ele confrontou e prevaleceu contra o diabo no deserto. O diabo e os demônios, eles não resistem a um crente que obedece às Escrituras. Um crente que
obedece às Escrituras, é perigoso para o diabo. E ele até esconde certas coisas para que esse crente não ore. Porque se ele orar, ele destrói as obras do diabo. Ele tem autoridade no mundo espiritual. O texto que nós lemos aqui sobre o batismo de Jesus, diz que depois que ele obedeceu e passou pelas águas, enquanto Jesus orava, o céu se abriu. Olha que oração poderosa. Isto é, existem momentos que mesmo orando, as coisas não fluem como nós esperamos. Mas não flui porque Deus quer fazer a vontade dele. Não flui porque o céu está fechado. E a oração não abre o céu. E por que não abre o céu? Porque tem algo acontecendo. Tem um sinal de alerta piscando. E qual é o sinal de alerta? Talvez falte uma obediência. Talvez falte descer no vale. Desce a casa do oleiro, desce. João Batista disse no verso 8, produzam frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, no verso 9, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Esse é o desejo de Satanás para a nossa vida. O desejo dele é que você seja cortado do meio do corpo de Cristo. O desejo de Satanás é que você queime no fogo do inferno como ele. Olha, se já é incômodo esse calor que nós estamos sentindo aqui hoje, imagine no inferno. Então, esse calor é até bom que aconteça, para que você não queira viver eternamente nesse calor. Eternamente nesse calor. Os pecados não confessados fecham os céus, impedem o nosso relacionamento com Deus. Toda oração se dirige ao céu. E por isso Jesus ensinou os discípulos a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Toda oração é dirigida aos céus. A oração do Pai Nosso diz isso. Quando o céu abre, transformações acontecem. Quando o céu abre, tudo começa a mudar ao nosso redor. Não que as coisas que não estão mudando, simplesmente a razão é de que o céu está fechado. Eu não estou dizendo isso, porque cada caso é um caso, mas existem situações que sim. O céu se fecha e nada acontece, mas queira Deus nessa manhã que a nossa oração faça o céu se abrir e que venha a resposta da parte de Deus. E por último, já vamos terminar agora a mensagem. Por último, o Espírito Santo veio sobre Jesus quando ele orava e o céu se abriu. E do céu veio uma voz dizendo: você é meu filho amado, em você me agrado. Quando o céu abre,
o poder do Espírito Santo se manifesta. E Jesus, capítulo 4, olha aí, capítulo 4, verso 1, olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Isso é, o diabo, os demônios, caem diante do poder do Espírito Santo que veio sobre Jesus. Jesus não era Deus, mas ele estava ali cumprindo as Escrituras, e sendo um farol, e ensinando para os discípulos, olha, sem ele nada podemos fazer. O crente sem o poder do Espírito Santo não tem autoridade, ele não pode fazer nada. Jesus foi o principal exemplo, mostrando isso através da sua própria vida. Ele foi guiado para o deserto. Às vezes, o Espírito nos guia para ambientes desconfortáveis, para situações que nós não gostaríamos de estar, mas ele tem um propósito. O propósito do Espírito Santo é glorificar a Deus através da nossa vida. Não somente abençoar a nossa vida como se vivêssemos uma caminhada egoísta. A nossa vida, ou melhor, o propósito de Deus não se resume somente no nosso bem-estar, mas no bem-estar daqueles que Deus quer nos usar. Então, obedecer é fundamental para o céu se abrir, é fundamental para que a oração que fazemos, os céus possam se abrir, e quando o céu se abre, um revestimento de poder do Espírito Santo desce. Quando estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ficamos firmes contra as ciladas do diabo. Nesta última hora, nós precisamos de uma igreja, nós precisamos de um crente que não luta contra carne e nem sangue. Nessa última hora, nós precisamos de uma igreja, de um crente que luta contra principados e potestades, espíritos dominadores e forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. A posição da igreja de autoridade não é aqui na terra, é quando nós tomamos posição no mundo espiritual e damos ordem e o demônio sai. E as obras do diabo são destruídas. Então, antes de ser levado ao deserto, antes de vencer a tentação do diabo, Jesus, ele obedeceu às Escrituras. Jesus, depois de obedecer, ele orou e o céu se abriu. Depois dele orar e o céu se abrir, o Espírito Santo veio, um revestimento de poder veio. O Espírito veio e disse, olha, o propósito do Pai para você está no deserto, e conduziu ele para o deserto. Quando ele chegou lá, ele teve que fazer um jejum de 40 dias, porque lá estava o diabo lançando tentações. Qual é o propósito da tentação do diabo? É neutralizar a nossa vida. O diabo queria que Jesus continuasse sendo Jesus. Mas aquilo que ele veio fazer, ele deveria abrir mão da autoridade dele se ele tomasse posse daquela tentação. Você está entendendo por que estamos sendo tentados ao extremo nesses últimos dias? É preciso você se inconformar com essa situação. É preciso você se revoltar contra o corpo do pecado. É preciso você entender que você dorme com o inimigo todo dia. Eu não estou falando de demônio, não. Eu estou falando da nossa natureza humana, que quer pecar contra Deus. Está
está dentro de nós essa natureza. Se revolte contra isso, porque essa natureza humana, ela quer entregar a nossa vida de bandeja na mão de Satanás, mas há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente, eu quero orar. Asaf, vamos tomar posição, vamos terminar agora. Eu quero chamar aqui aquele que está sendo bombardeado, tentado pelo inimigo de nossas almas. Talvez até você pecou contra Deus. Mas não é o fim, porque Deus não exige de nós perfeição. Mas Ele exige de nós um coração contrito, quebrantado, que admite: falhei, Senhor, eu errei mais uma vez, eu quero te obedecer. Eu quero chamar crentes aqui que querem levar a sua carreira com Deus a sério, e não ficar toda hora desobedecendo. Eu não quero isso para a minha vida também. Apesar, se nós pararmos de desobedecer, nós nos tornaremos perfeitos, como eu disse, mas é não fazer corpo mole, é não fazer as coisas de Deus de má vontade, achando que não haverá consequências a esse respeito. Haverá. Então, antes que a conta chegue, antes que a prestação de conta venha com a parte de Deus, é preciso se humilhar. É preciso obedecer, reconhecer: Senhor, eu quero levar a minha vida séria contigo, porque Deus quer que a sua oração abra o céu. A oração do crente tem que abrir o céu. Então saia do teu lugar, vem aqui consertar a tua vida, venha pedir graça, venha pedir favor do Senhor, ajuda. Senhor, me ajude, eu não estou conseguindo. Você acha que deserto é uma coisa fácil? Não é. Enfrentar o diabo é uma coisa fácil? Não é. Tem demônios cirandando a vida de muitos, querendo destruir a tua vida, se você não tomar posição e falar: Senhor, eu quero é Deus, eu quero obedecer a Deus, me ajuda a te obedecer, Senhor. Então aqueles que se humilham são exaltados por Deus. É uma manhã de humilhação, é uma manhã ao qual você precisa admitir, como o filho pródigo que caiu em si e falou: meu Deus, na casa do meu pai tem tudo do bom e do melhor, e o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então tudo depende de uma iniciativa nossa. Fiquemos de pé, toda a igreja. Mais alguém aqui está com dificuldade de obedecer? Vem aqui na frente, ainda há tempo. Eu estou com dificuldade de obedecer às Escrituras. Eu sei o que as Escrituras dizem, mas eu estou sempre falhando no mesmo lugar, na mesma situação. Então venha pedir ajuda ao Senhor. Coloque a mão no coração de vocês que estão aqui na frente. Meu Deus, aqui estão aqueles que desceram. Aqui estão aqueles que estão se humilhando diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua ajuda, Senhor. A ajuda para obedecer às Escrituras, a fazer com que, Senhor, os planos do diabo não prevaleçam na vida deles, ó Deus. Ah, Senhor, como o seu coração se alegra, Senhor, quando um filho teu, Senhor, quebranta o seu coração. Quando um filho seu, ele desce, ele pede ajuda. Meu Deus, então, Senhor, diante, Senhor, desse ato, eu quero, Senhor, instituir, Senhor, novamente a autoridade, o poder do Espírito Santo sobre eles. Em nome de Jesus, quando eles orarem, ó Deus, os céus vão se abrir, Senhor.
Quando, Senhor, a tua igreja orar, o céu vai abrir, Senhor, o Espírito Santo vai descer, Senhor, e nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir a voz do Pai, que diz: você é o meu filho amado, em você me agrado. Vamos aplaudir o nosso Deus.